E aí, Luca, que legal poder fazer essa live com você, te falar algumas. Muito obrigado. Ah, que isso. Obrigado você por me aguentar aí mais um pouco. Não é? Muito bom. Ô, Luca, o que você tem aprontado aí nessa quarentena? O que você está fazendo aí? Fiz muitas coisas diferentes, né? Estou produzindo 2 discos, estou fazendo trilha para um documentário, fiz um arranjo, 2, já acabei. Estou estudando bastante, né? E várias coisas, um montão de coisas diferentes. E lendo bastante, né? Estudando. Você está estudando métodos de clarineta? Quando eu pego para tocar clarinete, eu estou estudando método. Eu sou viciado em método por causa do meu professor. Você estudou com o Rig, né, lá na USP, né? Você Foi se formou lá, né? Leonardo Rigg. Professor Leonardo Rig. Ele tinha uma metodologia bem simples. Toca o método aí. Quando acabar o método, você toca de novo o método. Aí depois de tocar de novo o método, você troca de método. E você toca de novo o método 3 vezes. E aí você, Exato. e aí você seguiu essa escola aí, do troca de método, toca método. E aí eu gostei dos métodos, eu adorava os métodos. E aí Legal. todo ano, quando tem férias, dezembro, janeiro, assim, no Natal, aí eu pego os métodos, todos. Do comecinho de novo. Começo de novo, fazer todos eles, porque, né, eu preciso aprender, né? Preciso aprender. Mas cita alguns aí, quais são os métodos que você faz assim? Os mais comuns, né? Ele usava o closé, a Ah, versão italiana do closé. do Jean-Pierre, aquela versão Isso, a versão italiana do Jean-Pierre. recording. E aí ele começou a me dar aqueles tradicionais, o Rose, aqueles do closé todos, né? Gênero e mecanismo, Ah, estudos giornalieri, os diários, né? ah. E depois, aí todos, né? Jean, o, aqueles italianos chatíssimos, que são muito feios, né? Cavallini, Magnani, Gâmbaro, você tocou Gâmbaro, né? Gambaro. Gambaro, Gambaro, né? E o Stark, ele Nossa. gostava do Stark, né? Ele falava assim, o Rigg falava Stark. Ele era italiano, né? Quem não conheceu o Rig, ele veio na Segunda Guerra, né? Segunda Guerra É, pra cá, como um imigrante, né? E tocou no Teatro Municipal, né, Luca? Além de dar aula na USP, né? tocou décadas no Teatro Municipal. Teve aula com mais alguém de clarineta além dele? Não, Não? não, eu tive o quê? Eu tive contatos em masterclass, né? Ah, Alguns foram mais profundos, por exemplo, com John Lawton, um John Locke. americano, que na época dava aula em Iowa. Ele veio para cá e ele ficou um tempo na Bahia, um tempo em Minas Gerais, e veio para cá, ficou alguns dias. A gente ficou amigo. É um cara muito legal, toca muito bonito. Eu tive um pouquinho mais de aula com ele, assim, durante alguns dias, mas o resto foi mesmo masterclass. E aí, a minha escola mesmo, onde eu aprendi, foi no Surita Guincho. Ah, legal. Aprendi Tem um com monte o de... Milson, aprendi com o Serginho, com o Montanha, com o Diogo, com você. Ah. Aprendi com todo mundo com quem eu toquei. Ô, Luca, e você é um cara que, é pouco de contato que tem com você, é um cara que estuda muito, né? Você Com o estuda Nivaldo muito, também aprendi muito. Eu Arivaldo. estudo muito, como assim? Estudo de Ah, quando você dá. estuda muito tudo, né? Tudo. Ah, estou estudando um livro de Ah, ornamentação, estou estudando sei. um livro. E você tem uma relação com a música muito, não vou falar intensa, mas muito diária, assim, mas não só com clarinete, né? Porque eu sei que você também estuda bastante clarinete quando você consegue, assim, né? Você gosta de fazer Gosto. os métodos. É. É. E, sim, essa sua relação com a música se construiu durante o tempo. Não foi uma coisa assim, desde quando você começou, porque você começou mais com o piano. Você começou com o piano, né, Lucas? Você não começou com o clarinete, né? Eu comecei criança fazendo aquela musicalização, sabe? Musicalização. E aí eu estudei flauta doce e eu gostava muito. Eu tinha 9 anos, 9 para 10, gostava muito de flauta doce. E Aham. aí comecei a estudar piano com 10 anos. E depois com 12 eu comecei violão, queria tocar popular. Sim. E depois comecei piano popular também, foi no clã, né? Esse lance do popular, violão. Uhum.
na escola do Zimbutril. E eu gostava muito de escutar a música, Daniel. E Ah, tá. até hoje eu sou viciado em escutar a música. Então, eu sou muito colecionador de discos, sabe? Uhum. De músicas e gostava de ler aqueles fascículos da Abril, aquelas coisas de música variada, assim. Ah, Música, era música clássica, aquele coleção da Abril, mas logo eu já estava ouvindo os rock and rolls, os Beatles, as coisas, e misturando tudo. Aí com 13, 14 anos fiquei jazzófilo, comecei a ler tudo sobre jazz e comecei a tentar tocar jazz. Estou tentando até hoje tocar jazz. E estou tentando tocar as coisas, mas eu gosto muito de ouvir. Esse é o meu problema, que às vezes eu me desvio do estudo mesmo, do instrumento, uhum. porque eu fico ouvindo. Gosto muito de ouvir e ler sobre aquilo lá, entendeu? Sim, claro. Mas isso é muito bom, né? Isso você tem uma relação. Você deu aula de harmonia para muita gente, né? Para mim. Sim. E a Eu sua gosto relação de, com a música. é, Hã? eu gosto de harmonia. Eu Sim. me dei bem. Quando eu fui estudar na USP, eu percebi que eu já sabia a harmonia, porque eu tinha tocado bastante popular, né? Então eu sabia tocar no piano as coisas, os macetes da harmonia popular, né? E Sim. tem muitos, os macetes todos das cifras, das progressões harmônicas, substituição de acorde, reharmonização. E quando eu fui ver a harmonia mesmo, a teoria da harmonia, eu percebi que eu já sabia, só que eu não sabia os porquês. Uhum. E aí, lá na USP, eu aprendi os porquês. Por que é que funcionava daquele jeito, né? E aí eu gostava de juntar essas duas informações dos dois lados Sim. para poder chegar numa conclusão. E até hoje eu gosto de fazer isso aí. E Legal. aí eu gosto de dar aula de harmonia. Gosto muito. E você tem Acho uma que relação muito boa com. Porque assim, tem muita gente que separa muito essa coisa da música erudita com a música popular. E eu vejo em você, claro, você tem as suas especificações ali, né, especificidades, mas você tem uma coisa muito de gostar das duas e ouvir muito, estudar muito as duas, né? E você tem um lado sujo na sua carreira, né? Você tocou em orquestra, né? pô, eu adorava tocar em orquestra. Ah, adorava. Eu não tenho nada contra tocar em orquestra. Acho muito bom tocar em orquestra. Eu só saí das orquestras porque naquela época elas Ah, pagavam muito mal. sim. E não tinha como ficar. Você tocou no Municipal, né, de São Paulo, e na Dia Sinfônica. Eu toquei na orquestra do Teatro Municipal entre 90 e 95 e na mesma época na Jazz Sinfônica. Você tocou com o Rig? O Rig não estava mais lá, né, em 95. Não, o Rig já tinha saído, já tinha se aposentado, né? Não. Eu nunca toquei com o Rig. O Rig montou o instrumento dele uma única vez, nos 6 anos que eu tive de aula com ele. Pra ver se tava vazando, né? Aí desmontou e. Era uma figura, né? Era uma figura. Mas essa questão que você falou da música popular e da música clássica, foi muito cedo que eu misturei, porque com 9 anos eu estava escutando Beatles. Mas eu já tinha os. Minha mãe comprava os fascículos da Abril. E Sim. eu escutava os fascículos, e eu gostava de ler. E eu comecei a ficar muito ligado em ficar escutando música. Eu adorava, para mim é um prazer enorme escutar música. Eu sou apaixonado por música, escutar ela. E eu tenho prazer mesmo com melodias, harmonias, com efeitos, com música contemporânea, com tudo, né? Então, e aí eu comecei a entender que eu tinha que curtir isso aí, aproveitar bastante esse negócio aí. E não tem, para mim, essa divisão, ela não faz sentido nenhum Uhum. do que é o clássico, do que é o popular. E, então, muito cedo, eu me lembro que eu procurava coisas. Por exemplo, quando eu tinha uns 14 anos, eu ganhei um disco que para mim é uma joia, eu tenho guardado até aí, até agora, que é a ópera rock Tommy, da banda Uhum. The Who, Sim. tocada com a banda, mais alguns artistas convidados, e a Sinfônica de Londres e coro, Oh, e muito bem orquestrado. E para mim aquilo lá era ótimo, eu estava ouvindo as duas coisas tudo misturado. sim. A sonoridade orquestral muito bem tratada ali, sabe? E eu achei demais aquilo lá, né? Eu acho que não tem, hoje em dia, muito menos ainda, né? Já passou mais de um século, Uhum. bem mais de um século que essas coisas se misturaram, pelo menos, pensa ali na banda do Paul Whiteman, que o Gershwin escreveu o Rhapsody in Blue, né? Sim, sim. Pô, isso é velho já, né?
Então, A gente fala de uma coisa como se fosse agora, mas tudo é velho, né? O cara fala, tô tocando uma peça contemporânea aqui, o Stravinsky, só. já é velho. Já Já, é velho. não, ele já foi velho, né? Agora ele já é outra coisa, já foi velho. É, Então, essa separação não faz sentido nenhum. Nenhum para mim. Né? é porque é Então, muito legal que ao mesmo tempo que tem essa coisa de você gosta muito de jazz, de improviso, né? Que estudar, tocar, estudar improviso, mas você tem uma coisa com o seu instrumento que é muito legal, essa coisa de se preocupar com o som, né? De ter essa relação com o som, deixar um som bonito. Você sempre teve essa preocupação, não que música popular tenha um som, mas você tem muito essa coisa do som depois da linguagem, né? Tem uma coisa de trabalhar isso assim. E como é que você sempre fez isso depois? Porque depois você saiu da orquestra, né? Que você virou um autônomo, um sei. empreendedor. Depois que você saiu da orquestra, você virou um empreendedor. Nem Aham. existia essa palavra na época, né? E É, você nunca deixou o clarinete de lado de um jeito ou de outro, mesmo tendo que cuidar de uma gravadora, do não estúdio. dá. Não dá porque estudar o clarinete, estudar o instrumento, para mim, como se fosse um remédio contra a melancolia. Então, Legal. se tem alguma coisa que acontece, você começa a ficar. Eu percebo que o dia está escuro, que o negócio tá meio frio. Eu percebo que eu fiquei melancólico, eu pego o instrumento e começo a estudar. Isso Legal. resolve o meu problema. É estudar um instrumento, ou então fazer algum exercício físico, ou então Aham. escutar a música. Sim. Então, eu coloco ali algum milagre da música, e tem vários milagres que ao longo da vida a gente vai juntando. A gente Aham. sabe que é só escutar aquele milagre da música que você muda de clima na sua cabeça. Né? É. Então, eu não posso parar de tocar clarinete. Quando eu fico 1 ou 2 dias sem tocar, começa a vir a melancolia. Né? Legal. E aí teve uma época que eu tocava mais piano, bem mais, e ainda gostaria de voltar a tocar mais piano. Hum. E o piano também servia para isso. Né? E eu não sei, talvez isso sirva para o pessoal jovem. Eu me lembro que quando eu estava entrando na faculdade de música, eu dividia o tempo entre o piano, a clarineta e as lições. Se eu Sim. tivesse tempo suficiente no dia, era o dia inteiro comido nesse negócio aí. Era Piano, clarinete. lições da faculdade, piano, clarinete. Lições da faculdade, piano, clarinete, escutar a música. Escutar tudo. Quando você ouve falar de uma coisa qualquer, vou escutar. E hoje é demais. Você tem tudo no YouTube, tem Tem tudo no tudo. Spotify. É. Você pode ouvir falar de uma coisa, você leu no livro lá, tá falando você vai escutar na hora. Né? Quando eu estudei não tinha isso aí não. É. Era Era, difícil. era Meu, hoje, biblioteca. hoje você pode sair voando com esse negócio aí. Ou não também, né? Porque tem tanta gravação ruim que às vezes dá um medo. Mas dá para conhecer as coisas, poxa vida. É, não, é. Pelo menos você ouvir, né? Vou ouvir isso aqui. É, Você tem uma relação muito legal com a teoria e você coloca muita teoria jogando junto com a prática, né? Você tem uma coisa de harmonia é para prática. Você tem não, essa mas coisa tudo estética sua também, né? Você estuda muito essa coisa da música, né? De conceitos, ideias, assim, né? Você tem muita essa leitura e você sempre coloca isso em prática no tocar, assim. Isso é muito difícil, você sabe disso, né? não As pessoas sei. separam. Não. As pessoas, durante muito tempo, a música ficou separada entre a musicologia e quem Sei. toca. E, Ah, a entendi. musicologia e quem faz barulho, entendeu? Não sei. E você. Eu acho que isso tem a ver com a época que eu fiz faculdade, eu tive que fazer licenciatura para ter um diploma para poder dar aula. Ah, E a gente teve algumas aulas legais ali na área de educação. E a gente leu alguns livros do Paulo Freire. sim. E esse é o cara. Esse é um gênio. Aham. Paulo Freire é um cara, é genial. E eu me lembro de um conceito que ele tinha exposto num livro, quando ele dizia, ele falava sobre a praxis. Sim. E ele dizia como isso era a junção, como você falou, de teoria e prática, de você fazer alguma coisa e refletir sobre aquilo que você fez. Sim. E eu acho que eu viciei nesse negócio de você fazer alguma coisa e pensar sobre ela, sem deixar de fazer. Sim. Porque se você deixa de fazer, aí você está só pensando. Ou se você só está fazendo e não está pensando, eu não sei. Eu fiquei muito ligado nisso aí. E, e foi mais ou menos o que aconteceu comigo. O tempo todo eu tentava fazer alguma coisa, mas pensando bastante nela. O máximo possível, né? Sim. E esse lance de fazer arranjo, como é que surgiu assim no seu colo? Como é que apareceu pra você? Ah, isso vem justamente.
por gostar de tocar música popular, de ouvir a música popular, e quando você começa a ouvir jazz também, você fica ouvindo versões diferentes de uma canção conhecida, Aham. né? E são reelaborações, né? Sim, sim. Quando Uma você, elaboração. né, a música jazzística é basicamente reelaboração de canções Uhum. conhecidas, né? Que é o que todo mundo chama de standard, né? Sim, sim. Então você percebe que é possível você ouvir uma música que você conhece e gosta de uma maneira Sim, diferente. E daí vem esse interesse de você tentar tocar alguma coisa que, por exemplo, é feita por um instrumento que você não tem. uhum. Então, eu vou tocar em outro instrumento. Então, aí vem aquele interesse pela transcrição, vários Sim, tipos de reelaboração, né? A reinstrumentação. E aí, nisso tudo está incluído tudo, né? A reharmonização e também você incluir uma ideia que não estava contida naquela música anterior, né? E tentar, acrescentar. sem destruir, Uhum. enriquecer, certo? A palavra seria conseguir fazer Enriquecer. uma coisa rica, né? Uma coisa mais rica sobre algo que já existe, né? E isso eu acho muito interessante, né? Eu percebi que eu gostava de fazer isso, então isso me dá prazer. E quando no Sujeito a Guincho a gente teve essa chance de fazer isso aí bastante, né? E também Treinou muito. muito na banda que eu tinha nos anos 80, final dos anos 80, que era o Novelli Cuisine. Sim, você teve uma fase famosa, né, Lu? O Velho Cozinha foi um grupo muito. Não, não, rolou um hype só. É. E Entre, você, mas aí, dali surgiu muita coisa legal, né? Porque era um grupo de amigos, né? Que sempre tem que ser grupo de amigos. Ninguém monta gig se não for amigo, né? Não não, não. existe isso, né? Não, foi legal. Eu me lembro que na época eu era um pouquinho rabugento em relação a isso, mas eu reconheço hoje que foi incrível. Quando você pega as gravações, né, tem tudo no Spotify, né? E Sim, tem alguns arranjos que realmente eu acho muito legal de escutar hoje. E vale a pena estudar esses sim. arranjos até, E né? era nada escrito, né? Ó, o Serginho tá mandando uma mensagem pra você aqui. Esse Era cara esse sabe tudo, de tudo. Serginho, meu professor, Nosso professor. O Serginho não mestre. tinha nem Instagram, acho que ele entrou só pra ver a nossa live. Nossa, que incrível. O Serginho tá aí, que maravilha. Pô, Opa, muito obrigado. Um montão de gente que tá aí, que legal. pô, muito bacana. Depois, se alguém quiser fazer perguntas aí, o Ah, Luca. fica à vontade. É. E, Luca, o Novelli tem. Os arranjos não eram escritos, logicamente, era Sim, tudo. tudo Era, escrito. você tem todo esse material guardadinho, Não, é o bonitinho? seguinte, tem dois tipos de arranjo de música popular. Tem o Aham. arranjo que é escrito e tem aquilo que eles chamam lá nos Estados Unidos de head arrangement, que O que você seria isso? combina e toca. Head está na cabeça, então você Uhum. combina e a banda combinou, tocou, certo? Tocou. Tinha sim, tinha bastante assim no Novelli, mas tinha alguns que tinha que ser, não tinha como, tinha que escrever. Claro. Alguns que eram um pouquinho mais complicadinhos, que necessitavam de ter uma escrita. Então a gente Sim. escrevia assim, tinha partitura, todo mundo tocava com um estante na frente. E No você Novelli. gosta, você é um cara que gosta muito de ensaiar, né? Eu adoro ensaiar, eu sei que eu sou muito esquisito. Eu gosto de Não, ensaio. você tá certo, é o povo todo tá errado, né? Que não tem tempo para Não, nada. eu E gosto de essa ensaiar. relação. Hã? É. Eu gosto Isso aí muito. vem dessa época? Vem dessa época aí? Dessa época Vem de sempre, porque eu nunca tive essa ideia de que eu toco mesmo. Assim, foi difícil para mim entender que eu sou profissional. Demorou Hum, muito tempo. A minha ideia no início, quando eu fui fazer a faculdade, era assim: meu, eu tenho que fazer uma faculdade, o que eu vou fazer? Eu só gosto de música. Então eu ah, vou entrar lá, vou ver se eu sei mais sobre esse assunto, mas eu sei que eu não. Na época eu pensava assim: eu sei que eu não vou ser músico. Não sim. vou ser. Eu Ah, não tenho talento para isso. Mas eu não achava nada, eu só queria saber mais, entendeu? Eu hum, entrei por esse lance mais universalista, sabe? De sim, querer saber mais sobre aquele assunto. E aos poucos eu fui sendo puxado. Os meus amigos e colegas que me puxaram para virar um profissional, você entendeu? saquei. Eu E no nunca tive sujeito. eu nunca tive essa ambição, sabe? Essa iniciativa de chegar, não, vou fazer isso, vou fazer acontecer, vou estudar, vou entrar, vou lá. Não. Eu fui, tá, beleza, tal. Aí o Ig falou, você tem que fazer o teste da orquestra municipal. Eu falei, tá bom, Ig, mas eu não vou passar. Claro que não passei. Eu tinha 2 anos de clarinete. Claramente. Não passei.
Mas depois de um tempo, aí eu acabei fazendo de novo, aí entrei, né? Ah, E eu achei que foi muito bom participar de tudo, orquestra, grupo de popular, fazer arranjo e fazer trilha de publicidade, fazer tudo sim. misturado, gravar tudo. O meu contato com a música sempre foi muito variado, né? Isso é bom. E esse lance do, né, não sei se o pessoal sabe, você é sócio de um estúdio, né, junto com uma galera que era também do Novelli, né? Tem O um Maurício, que era dono velho, o Maurício, Maurício Tatari, né? E ele me chamou justamente para participar de uma empresa, de uma produtora de som é, para fazer, na época, para fazer trilhas mesmo de publicidade, e que depois enveredou para ser um selo de sim. música independente, que é o YB Music, Uhum. e que na verdade é um selo bastante importante hoje em dia, que lança muita coisa da música atual, da música popular independente brasileira, né? Sim. Não, e é muito legal, assim, que essa coisa do estúdio que você teve ali, você. Porque gravar para clarinetista, essa coisa da gravação, eu acho que tem muita gente passando por isso hoje, Luca, com essa coisa de ter que botar vídeo na internet, sabe? Sei, E as pessoas precisam gravar, se ouvir e, sim. e, e postar. E eu sei que tem muita gente que tem um sério problema. Eu sou um cara que tem um sério problema com isso. Eu demoro muito para conseguir postar alguma coisa, porque eu fico ali, não, essa notinha aqui Sei, saiu um sei, chiadinho, assim. E você sei, gravou muita coisa. Você tinha, e eu sei, a chance que eu tive de estar com você no estúdio quando a gente fez aquele EP, né? Nós fizemos o sei, EP e sim. ficou 2 meses, quase todo dia te perturbando ali, vários dias ali. Não, E foi você, toda quinta-feira. toda quinta, né? Toda Mas durante quinta-feira. muito tempo, não foi? Foi quase uns 6 meses nessa história, né? Foi ótimo, porque a gente tinha que ensaiar, lembra como é que foi? É, A para gente viajar tinha para que ensaiar para Belém, né? tocar em Belém. A gente ia tocar no encontro de Belém, certo? Aí eu perguntei, você tá afim de ensaiar? Porque eu gosto de ensaiar muito. É, Se for ensaiar, então a gente faz o Bill Smith, né? Que aquele dueto não é sim. fácil. Não, O Bill Smith não é fácil, teria que ensaiar bastante. sim. Então, e toda quinta-feira você teve esse tempo. Pô, eu te agradeço. Você tinha Oh, tempo de ensaiar imagina. comigo. Eu agradeço todo mundo que tem tempo de tocar comigo. Eu fico assim feliz. Aí, como você foi toda quinta-feira e era lá no estúdio, Aham, eu pensei, vamos gravar esses ensaios todos. sim. E a gente gravou todos os ensaios. Daí que saiu a gravação do EP. Sim. A gente não tocou querendo gravar. É, A gente ensaiou e queria ensaiar. E como estava tudo gravado, chegou uma hora que estava bom. e vamos, e uma hora que desencanou que estava gravando também, né? Ah, Tem tá que tocando aqui. tá É. aí tocando. Não tem Mas isso que eu como. ia te perguntar, eu lembro um dia que a gente estava lá, você falou assim, me dá 5 minutos que eu vou gravar um negócio. Você lembra? Eu acho que você não vai lembrar disso. Aí você saiu, era alguma coisa de jingle. Você entrou assim, aí você gravou o que tinha que gravar, mas não deu 2 minutos, porque são 30 É, segundos ali. Voltou e continuou ensaiando como se fosse um... E essa prática que você tem, assim, no começo era difícil para você ou você sempre foi bicho, ah, vai, grava aí, tá bom, não tá? Como é que foi não, esse eu acho processo? que eu sempre pedi, em todas as gravações, a partitura antes. Sim, A não ser que o compositor me falasse: ah, meu, isso é muito fácil, você nem tem partitura, vem aqui e faz aí. Aí tudo bem, mas sempre que eu tinha chance de poder estudar antes, eu acho ótimo, porque às vezes sim. é difícil, às vezes não é Ah, fácil, né? Então, estuda antes. Mas a questão da prática do popular e da improvisação no jazz é de você poder pegar e tocar alguma coisa, numa coisa bem simples, como é uma trilhazinha popular de publicidade, que muitas vezes não está nada escrito, certo? Então, mas hum, você tem que fazer uma coisa típica de clarinete, ou é chorinho, ou é jazz, sim. né? Faz um brilhinho aí. Faz um, né? Faz aí, né? Faz Tem aí, né? uma harmonia, no máximo o cara vai te entregar uma cifra, Sim. e nunca é complicado, e aí você improvisa. Então é bom ter um pouquinho dessa prática, pelo menos hoje em dia, né? Nem sei se existe mais isso hoje em dia, né? Deve ter bem menos trabalho desse tipo hoje, talvez. Mas Hoje, naquela época foi muito bom, nos anos 80, né? Anos 80, segunda metade dos anos 80 até o final dos anos 90, teve muito trabalho disso, né? de jingle, né? De gravações e várias Muito, coisas. teve bastante coisa, né? E você é um cara que compõe muito, né, Lucas? Pelo menos pra trilha, assim. Você fez alguns filmes, né? Fiz, fiz trilha lá na YB, a gente fez longas, né? Longos. Não foi muito, não, viu? Foi, Não? foi o quê? Uns 8? Ah, 9. Estamos fazendo até hoje, né? Entre sim. longas e séries, né? Entre longas e Sim. séries.
né? Estamos fazendo agora, a gente já está fazendo um documentário e terminamos uma série que não estreou ainda, vai estrear ainda a série para Netflix sobre Uhum. zumbis. Zumbis o quê? E, Zumbis? Zumbis? zumbis sobre zumbis e reality show. É como se fosse a Zumbilândia no BBB, assim, mais ou Ah, menos. entendi. E você compôs todo a trilha? Como é que você fez? Dividiu. Divido a composição da trilha com meu sócio, Maurício Tagliari, que era o Legal. guitarrista do Nouvelle Cuisine. Ah, Mas os longas que a gente fez, alguns até ficaram meio famosos, né? A Mulher Invisível. Tem uma sim, trilha que é nossa, Mulher Invisível, com a Luana Piovani. A gente fez O Homem do Futuro. sim. E Celton fez. Mello? Era o Celton, não? Oi? Era o Celton, Homem do Não, Futuro? não, Wagner Moura. Wagner Moura. Wagner Moura. A Mulher Invisível, que é o Celton. O Homem É do o Futuro, Celton. Wagner Moura. Antes a gente tinha feito o Redentor, Sim. com o Pedro Cardoso. E teve mais, teve mais. Teve A Mulher do Meu Amigo. Eu participei de outras trilhas que foram feitas pelo Rica Mabs e pelo Tejo Damasceno, no Instituto, né? Então Uhum. foi Mato Sem Cachorro, foi Confia em Mim. E seriado, né? Teve aquele seriado grande que a gente fez todo ele Sim. inteiro, que foi o Magnífica 70, para HBO. Ô, Luca, teve um seriado, não sei se você vai se lembrar. Eu lembro uma vez eu estava ouvindo um seriado, comecei a ouvir um clarinetinho alto. Planete Alto, sim. E aí, alguém falou assim: não, o Luca ele comprou um clarinete, arrumou um clarinete alto, né? Eu E comprei de você. um amigo meu, comprei de um grande amigo meu, Flávio Smith, que falou: não estou usando o meu Planete Alto. Mas ele não é super profissional. Eu falei: não, Sim. quero ver. Peguei e estava todo muito velho, muito, muito ruim. Aí eu fiz uma reforma nele, foi muito bem reformado pelo Ah, Odivan opa. e ficou muito bom. E aí Ah, de vez em quando eu uso ele. então aí eu achei engraçado que eu comecei a ouvir, falei, meu, isso é um clarinete alto. Eu falei, não, não é possível alguém ter colocado um clarinete alto numa trilha, É, tipo, não é uma coisa comum, assim, né? Porque é. quando você faz um. Eu falei, então só pode ser do Luca, isso ou o Luca tá gravando, porque não tem outra pessoa no mundo que. Eu usei ele na trilha do Confia em Mim, que é um filme bem legal, Confia em Mim. Confia em mim. É. Tudo bastante? Tem bastante clarinete alto. Eu acho que eu vi num Tem. seriado, num seriado. Não sei se foi o Magnífico. Você fez com o Magnífico ou não? Acho que não. Magnífica, devo ter usado ele também com a Magnífica, não muito. Talvez no seriado do Mulher Invisível, que esse foi só. Passava na Globo, né? Mulher Invisível. Teve a série, né, da Globo. Mas no Confia em Mim, na a música dos títulos, eu usei Planete Alto. Legal. Massa. Na época que eu comprei, alguém me falou, não sei se foi você ou foi o Serginho, que isso é um sinal de que o planetista é muito nerd, se ele tem um planete. É muito nerd. É um outro nível de clarinetista. Né? Ah, comprei um clarinete alto. É. Não, mas você sempre usou, né? E me diz uma coisa, você fica nesse mundo da propaganda, do filme, assim, é um outro meio, né? Você trabalha com outras pessoas, com outros tipos de artistas, assim. Para você Sim, como músico, assim, às vezes você fica, você queria estar estudando clarinete ou você acaba curtindo tudo, assim? eu acho que, bom, hoje em dia isso tudo mudou, né? Mas essa cena que você descreveu aconteceu nesse período aí, né? Uhum. Final dos 80 até começo dos anos 2001, 2002, 2003. Isso foi muito Sim. intenso mesmo, né? Mas, por acaso, foi também o mesmo período que começou o Sujeito a Guincho. Ah, tá. E foi o período que a gente ganhou o Prêmio Eldorado. Foi o ano de 95. Então, na verdade, pensando hoje, eu não consigo entender como é que foi que eu consegui fazer isso aí. Porque a gente ensaiava com o sujeito, eu estava escrevendo as músicas com o sujeito, arranjos, Aham. inclusive o Choro a quatro para 8 palhetas, né? Sim. E escrevendo um monte de arranjo. Teve as viagens para os Estados Unidos. O Novelli ainda existia, até 92, 93, 94, a Ah, data exata não me lembro. E tinha um monte de trilha para fazer. Um monte. Então eu não reclamava. Eu me lembro que quando eu liberava o tempo, vamos lá. Eu escrever. comecei a reclamar quando ficou muito estressante. Aí a gente contratou o André Memari para me ajudar. Ah, sim. Né? Mas todo o tempo que sobrava eu ia pegar o instrumento para estudar, porque tinha que tocar ainda. Depois ali tinha ensaio, aí ia ter concerto, ia ter não sei o quê. E eu tocava em 2 orquestras até Sim. 95. Você Além estava ainda disso. nessa transição, né?
estava nas duas orquestras, entre 90 e 95. Né? Caramba. Não estava tudo acontecendo ao mesmo tempo agora, mas acho que, como eu era bem jovem, devia ter essa energia. Né? Aguentar duas orquestras e Duas programação. orquestras, dois grupos diferentes e um monte de trilha para fazer. Ah, eu falo isso porque às vezes eu participo de alguma reunião de umas coisas que não tem muito a ver com a minha profissão, assim, né, de clarinetista. E às Sei. vezes dá um momento, aquele momento, nossa, eu devia estar estudando tal coisa, sabe? Eu devia estar tocando clarinete. Mas tudo bem, né? Porque às vezes é uma coisa que dá uma renda extra e faz uma coisa, mas é bacana, enfim. Mas é só para saber se você tem essa relação, assim, às vezes acontece um pouco. Voltou. Ô, Luca, e esse lance do sujeito, assim, eu tive a chance de tocar com você no sujeito, acho que algumas Sei. vezes. Aham. E o sujeito, eu acho que é uma coisa, como você sempre, mas você vai falar essa frase daqui a pouco. É. Eu acho que todo mundo tem uma relação com o sujeito Aguincho de alguma maneira, por conta das gravações, né? Dos dois Certo. discos, né? Tanto o Sei. primeiro, com as coisas que você fez de técnica estendidas ali, que eu sei que Sei. para você é música, não é técnica estendida. É. É um som que você quer fazer e reproduzir e pronto. E Tá. o sujeito tem essa relação muito clara com todo mundo. Se você perguntar aqui, todo mundo ou começou a tocar e já ouviu o sujeito e foi para algum lugar, né? Aham. Uma ideia de som, uma ideia de coisa. Como é que foi para você assim esse início? Como é que foi tudo esse processo aí? Eu acho que o Edmilson falou isso numa outra entrevista que ele deu. Ele falou Aham. como é que foi para ele esse processo. E para você, como é que foi? Como é que chamaram você e falou, vai? Tá. Enquanto eu falo, eu vou pegar um cabo, porque vai acabar a bateria e vai acabar tudo. Espera um pouquinho. Tá bom. O Toma. Serginho. Deus do céu. Eu tenho que ir atrás de um cabo, senão vai acabar a bateria. Serginho me chamou, Daniel. Serginho não Ah, me chamou, ele me chamou através da Montanha, porque eu tocava com a Montanha eu a tocava Jess? com Montanha na orquestra, as duas orquestras, no Municipal Ah, e na não. Jazz. E eu não conhecia pessoalmente o Serginho, nem o Olha. Edmilson. E aí o Montanha falou: escuta, o Sérgio falou para mim que tá a fim de montar um quarteto para a gente conversar sobre palheta e sobre buquilha, sobre instrumento. Eu falei: pô, claro, pô, para mim é um privilégio. Foi Aham, aí que eu comecei a estudar clarinete. Foi quando eu pude entendi. ensaiar com os caras, né? Porque eu só tinha tido aula com Rig e Masterclass. Foi quando eu Sim. aprendi tudo, aprendi tudo. Eu vou sair atrás de vou sair andando, Claro, tá? Que eu claro. vou sair atrás de um cabo para carregar. Então, eu acho que isso foi muito importante para mim, esse lance do sujeito. Sim. Eu não teria aprendido metade do que eu sei tocar se não fosse dentro do sujeito a guincho, entendeu? E o fato de que o Montanha teve uma atitude que eu achei muito construtiva. Sim. Ele forçou a gente a participar do Prêmio Dourado, entendeu? Ah. Porque Ô, ele Luca, falou, ó, meu, e antes de você pensar, para falar um pouco do lance, você não já chegou escrevendo, né? Você tocou aqueles arranjinhos clássicos e depois que você começou a inventar de escrever? Como é que foi isso? então, lá no Velho eu escrevia, certo? Certo. Então, o que aconteceu? Pro sujeito, eu vou tombar o clarinete aqui, eu vou tombar o celular. Deu certo isso que eu fiz ou não? Eu estou de É cabeça que para baixo? você fica tombado também, você fica deitadinho, assim. Então, peraí. É que eu estou carregando ele. Se for assim, Aí você fica de cabeça para baixo de vez mesmo. total. Então, eu vou ficar com ele na minha mão aqui, ó. Então, é o Ah, seguinte. É claro que eu cheguei no quarteto com o Serginho Edmilson e o Montanha. Eu não sim. cheguei falando, eu quero escrever para esse quarteto. Não foi assim. Uhum. A gente começou a tocar o repertório que existe, né? O Alfredo, aqueles caras, né? Aqueles compositores que tocam clarinete e escreveram quartetos, Sim. né? Aquele americano que eu já esqueci o nome, um monte de inglês, um monte de francês. É o repertório que tem a ver com o Como modernismo. é que é? Paul Creston, não, como é que é? Paul Paul Harvey. Harvey, é uns A gente clássicos. tocava Todo mundo Paul começa a tocar com Harvey, esses. a gente tocava o repertório tradicional. Sim, Então, o que aconteceu? Em determinado momento, surgia um chorinho ali, que alguém tinha trazido, sabe? Aldevino Brandenburgo, que alguém opa, trazia um arranjo de um chorinho que aparecia.
Então, bem devagarinho, eu comecei a levar uma ou outra coisinha que eu pudesse fazer. Isso foi muito Sim. devagar, porque o começo do Serita Guincho foi em 91. Entre Uhum. 91 e 95, se a gente tocou 3, 4 vezes, foi muito. A Ah, gente tá quase só... na média de hoje, né? Não, mas tá quase chegando. A gente... Porque a gente só se encontrava ali para conversar de clarineta. A gente ninguém foi atrás de concerto. Ninguém queria, não tinha esse negócio, vamos tocar, vamos tocar. Não, vamos ensaiar, vamos ensaiar. E o ensaio era mais um bate-papo, a gente ia na feira comer pastel Olha, e conversava de palheta. Foi quando eu aprendi com os caras, com os legal. três. Depois eu aprendi com o Nivaldo também, quando virou um quinteto. É que o Montanha foi pra E Holanda, né? Tem uma o história assim, Montanha foi né? para a Holanda, ficou um tempo na Holanda. Foi logo depois do prêmio lá, do prêmio Dourado. E no Eldorado você fez o arranjo do Choro A4, né? Pra Então, essa foi uma composição que aí composição. o Serginho me convenceu a fazer. Falou, meu, tenta colocar. Vai que a gente vai para a final. Se a gente for para a final, coloca todas as confusões que a gente faz em ensaio, as experiências, as Uhum. bagunças, põe numa peça, a gente faz. E aí eu fui, devagarinho, fui colocando. Sim. E a ideia principal era justamente brincar com a palheta, que na época eles estavam brincando muito com isso, de tirar tudo da palheta Aham. e tocar numa palheta muito mais mole do que seria aceitável, né? Sim. Uma palheta reta, como se fosse quase um papel. Você sabe que isso virou uma técnica estendida, né? O saxofone tem um termo específico para isso hoje, assim. Ah, é? Que interessante. Que eu me É, lembro pra... que teve um masterclass do Daniel, francês, Daniel, que tocava com Boulez. Alain Damiano. Alain Damian, desculpa. Alain Damian, quando ele veio aí, eu perguntei, escuta, você já ouviu falar de alguma lance que usa palheta mexida, palheta preparada? Ele Ah, falou, nunca ouvi falar, ele nunca tinha ouvido falar ainda, né? Ou seja, era uma novidade esse negócio, você mexer na palheta, né? mas você sabe que em clarinete não tem muito, pelo menos não tem na bibliografia, não tem nada que fale disso, assim. Você foi o primeiro cara que fez isso. Não sei, talvez alguém vai fazer algum trabalho sobre isso em breve, talvez o Diogo, e coloque isso como uma relação, porque isso apareceu no saxofone, acho que alguns anos atrás, mas aí bem definido, assim, como uma técnica estendida de uma Sei, coisa que você pode fazer, né? É que nem sei, aquela sei. coisa que o Puntin faz, né, de colocar aquele apitinho na boquilha, lembra? Sim, O sim. inferno, descobrir aquilo lá, você lembra das Genial. aberturas? É incrível aquilo. É É, demais. Eu sou muito que é um fã do pouco. Pontinho. Ah, então, quem não conhece, o Cláudio Puntin, um gênio, né, Lucas? Gênio do clarinete, um cara que tem um som maravilhoso. Também toca tudo, toca qualquer coisa. Toca. A gente foi tocar com ele lá, me lembro que eu fui tocar com o Pontin lá na Alemanha, que ele Aham. chamou para fazer um quarteto mundial, que era o Pontinho, o Mirabassi e eu e o Paulo Sérgio. E aí, Só, né? mas aí o Pontinho falou um dia, a gente estava ensaiando, porque a gente chegou 4 dias antes para ensaiar, ele falou, meu, eu tenho que dar uma saída, eu vou tocar ali o quinteto de Mozart, já venho. É uma figura, vale a pena procurar o Pontin, Cláudio Pontin, mestre do clarinete. E do Mestre. clarone também. É. E aí você fez essa coisa o Sérgio o Sérgio é um provocador, né? O Sérgio é uma faísca, né? Ele Ele é. só acende e deixa que O explode depois. Serginho é enzimático. É enzimático, é. E essa relação, assim, e aí você fez essa composição, né? Aham. Que foi o Choro 4 e deve Dora ter sido 4. incrível no dia, né? No dia foi. Foi. É porque não era comum, né, no Prêmio Dourado, que era um prêmio bastante tradicional, de você Sim, levar uma peça própria do grupo, né? Então, essa peça nunca ninguém tinha ouvido, e ela era bastante bem-humorada, né? sim. Porque era um choro, mas um choro durando 10 minutos, com muitos eventos lá no meio, muita coisa, o uso da palheta preparada e muitos efeitos diferentes. E realmente foi muito interessante, porque estava muito cheio, né? Cultura artística lotado, assim. Então foi legal, foi interessante, sim. E dali vocês falaram, agora vai, né? Ou não, né? Não, a gente, Não, como né? ganhou, assim, a gente ganhou o prêmio junto Aham. com o Edson Beltrame, né? Uhum. Foi dividido o prêmio. E teve bastante concerto em seguida, teve sim. Ah, tá. Teve uma coisa que não tinha acontecido antes, né? A gente passou a tocar, a gente chegou a tocar o quê?
10 vezes nesse ano, talvez, alguma coisa. Sim. Quase uma vez por mês, aposto que foi, no ano de 96, né? Então, Ó, 96, 97, 98, a gente tocou bastante. Tanto é que a gente gravou o disco, né? O segundo disco, em final de 98. Acho que ele saiu em 99, o sim. Clarinete Planet Machine. Machine. Sim. É. É, 99. Eu sei que você tem vários projetos de fazer outros CDs, mas não tem nenhum que você tá tentando fazer mais rápido, assim. Pergunta estranha, né? Eu tô sendo você. O cara mandando perguntas capciosas aqui, né? Eu acho que tem, não. Tem um CD que está pronto para gravar, Sim, que é só precisa da chance de pegar e gravar, que é o CD com a Mônica Salmazo. É o sim. Sujeito a Guincho e Mônica Salmazo, porque os... Acho que eu ainda estou Viu? no ar, tá? Não, eu tô aqui. Voltou. É que eu tava meio Né? parado. Esse show ele foi crescendo desde 2003, e aí agora tem um número de arranjos que dá um CD grande, né? Legal. Então, mas é só ter que parar para gravar. Então, em algum momento ele vai ser gravado, eu acho. Eu dou um prazo que pequeno, de uns 3 anos para gravar ele, Pequeno. né? Ano que vem o sujeito faz 30 anos, é isso? Exatamente. Aí precisa Ó, ter algum tipo de comemoração, não sei, legal. um pão com ovo, talvez uma cervejinha, não Então, sei. pastelzinho com garapa Isso. na Castro 30. Alves. É. O Centro Guincho provavelmente é o grupo de câmera mais antigo que tem, pelo menos com as mesmas pessoas, Sim. né? Então No Brasil, né? os É, no Brasil. quatro iniciais, no Brasil, estou falando. Sim. Os quatro que começaram estão lá ainda, É, né? Eu sei que tem grupos mais antigos, mas eu não sei se eles estão ainda atuando com as mesmas pessoas. mesmas pessoas. Você Isso tem um nome pra isso, né? Como é que você chama mesmo o sujeito? é um fóssil organicamente ativo. Isso aí. É o único fóssil que tem ainda Que anda, atividade orgânica, que tem uma atividade orgânica. Minimamente, né? minimamente. Legal. Ano passado a gente tocou muito, muito mais do que eu imaginava que fosse possível tocar. É. Sujeito a guincho, ainda existe. Ah, mas é gostoso, né? Tem um. Bacana. O pessoal gosta. É, o pessoal gosta, pô. Ah, e É, tem uma relação também que às vezes as pessoas têm a chance de ver, às vezes, o sujeito num festival, uma pessoa que é sim, de sim, outro, de outro estado, né? Então eles têm. Eu sinto sim, os outros, o pessoal do Nordeste mesmo tem uma relação muito legal com o sujeito, assim, né? De sim, carinho, sim. né? Muito legal, muito legal. Uma O ano relação muito. passado a gente foi até num lugar que a gente nunca tinha ido, foi muito legal, foi Lages. Lages. Isso é sul, né? É sul, é Santa Catarina, o festival que o Jean Reis promove lá. É. E Ah, e essa foi, relação é muito legal, né? Muito. muito legal. É. Ô, Luca, e você, quais projetos você está aprontando hoje, assim, de tocar? Porque você está tocando no show com a Mônica também, e você está produzindo muito disco, né? Produzindo, assim, de Sim, produzir. Você sim. fazia muito isso antes ou você está fazendo mais agora, de produzir, Não, assim? mas agora mesmo, mas agora. Primeiro foi a Bluebell que me chamou para ajudar a produzir o disco dela, Bluebell cantora popular, e eu ajudei, toquei junto. A gente foi gravar lá na Gargolândia, que é um estúdio maravilhoso. Gargolândia. Sim. Gargolândia, né? É o estúdio do Rafael Altério, que fica numa fazenda maravilhosa e você fica ali alguns dias na fazenda e gravando. É um ótimo lugar para gravar, né? Legal. Então, aí depois que a Bluebell pediu para fazer isso, por acaso, aconteceram duas coincidências. Primeiro, o Toninho Ferragutti pediu para eu produzir o disco dele, Uhum. porque também aconteceu uma mudança ali, assim, é um disco que era o Toninho junto com um quinteto de cordas. Então, Olha, só cordas e acordeon, certo? acordão. E aí eu fui substituir a Adriana Holtz, que iria estar acompanhando a gravação, mas Uhum. que de repente ela teve que substituir o Raif, que ia tocar e não pôde tocar. E aí então ele me chamou e foi muito bom, eu adorei fazer aquilo lá. Legal. Até hoje a gente está no grupo do WhatsApp se divertindo com esse trabalho, muito legal. Ah, Logo, logo sai. Deve sair, deve ter atrasado por causa do vírus, mas vai sair. Um disco lindo, hein, do Toninho legal. Ferragutti. Massa. E, e fora isso, eu tenho tocado com a Mônica. Tem dois shows acontecendo com a Mônica Salmazo, né? Que é o Caipira, Uhum.
que é um disco que ela lançou já faz uns 2 anos, mas que não tinha tido ainda toda a turnê. Então já teve Sim. uma parte da turnê, ainda falta alguns shows. E tem um show que eu acho muito gostoso de fazer, que é o Wilson Batista, homenagem ao Wilson Batista, Sim. que é com a Mônica, o Teco Cardoso, o nosso grande mestre do violão. Nosso grande mestre. Sim, como é que ele chama? Tô com a cabeça, tô com a imagem dele aqui. Eu fico nervoso, né? Tá difícil. Essa quarentena tá difícil. Eu fico nervoso. Bom, de qualquer jeito, Edson? é Não. demais. É demais esse Não. show. Maravilhoso. É. Muito bonito. Isso a gente tá causando aqui. Tá causando? O que que a gente tá É. falando aí de... Ele falou que nos 30 anos do sujeito para fazer uma live tocando as Sim. 10 mais do sujeito. O sujeito aqui a gente vai É, fazer. precisa mesmo. Paulo Aragão! Aê, Anderson. Obrigado, Anderson. Isso. Eu tô meio gaga, Anderson. Tô super gaga. Adoro o Paulo Aragão. A gente tomou uns cachaça aqui, quando ele veio fazer aqui em São Paulo. É um gênio. Ficou legal. Um gênio. É um gênio. Puta arranjador maravilhoso. Paulo É. Aragão. Eu adoro ele. Incrível. Caramba, hein, Luca? Será que alguém quer fazer alguma pergunta pro Luca aí? Se não, também. Meu, tem gente, né? Eu pensei que não ia ter Tem. ninguém ainda, né? Não, mas você é famoso, Luca. Ah, sim. Muito. Né? Saudades, Anderson. Saudade. Também. Vem visitar, Anderson. Deixa passar essa pandemia aí, a gente. Ô, Luca, falando disso, o que você acha que vai acontecer no futuro, cara? Agora com essa história das pessoas tendo que gravar as coisas em casa, de ter que tentar arrumar um som melhor, assim. O Serginho perguntou que paleta que você usa, depois você responde. Olha o que o Serginho não tá causando aqui. Eu tô usando Então, paleta de 97. 97. Ó, vou guardar essas duas. Serginho. Ô, Luca, o que você acha do futuro? O que você acha que vai acontecer assim? Porque vai demorar pra galera voltar pra orquestra, vai demorar pra voltar várias coisas, né, bicho? Você acha que show, por exemplo? Eu acho que assim que liberar, vai voltar. Beleza. Não, a questão é que vai demorar para liberar. É. Vai demorar um pouquinho para liberar, porque aqui demora mais, vai demorar mais. Deu tudo errado, os caras são tudo. É o que você está vendo. É o que você está vendo, né? Você tem. As autoridades têm esse problema. É. Então, vai demorar um pouco mais. Então, só que eu acho que quando liberar, quando for decretado, ó, acabou, aí vai voltar a ter show. É claro que a gente vai ter que contar com a colaboração de todo mundo, principalmente das autoridades, para manter essas orquestras funcionando, né? Porque sem dinheiro é difícil, né? E não, o dinheiro tem. O problema é que eles têm que ter um bom coração, só isso. Porque é necessário que. O dinheiro não vai Uma boa acabar. vontade ali, né? Não. Ô, Luca, pintou umas perguntas aqui, ó. Fala. O Anderson pediu para você fazer indicações de leitura. Isso é porque eu já fiz um monte de indicação para ele. Eu não vou fazer isso. Só fala um livro, então, que você está lendo agora. Você é um cara que está sempre lendo. Espera que você dê uma travadinha. Espera um pouco. Voltei? Aí, voltou. Eu voltei? Voltou. Pode falar. Qual que é o livro que você está lendo agora? Voltou. Estou lendo agora. Estou lendo um livro maravilhoso, que é a biografia do Wilson Batista. A biografia. O Samba foi sua glória, do Rodrigo Alzugir. Rodrigo Alzugir. Demais esse livro, incrível. Estou lendo. Legal. E eu não vou contar o resto que eu estou lendo, que é muita besteira. Estética de Lukács, Sim. usando o dicionário de filosofia, porque eu não estudei filosofia, é uma besteira total que eu fico fazendo aqui, que eu não estudei filosofia e estou lendo a Estética de Lukács. Então eu fico ali sofrendo, que nem um desesperado. A Lu, você conhece a Lu, né? A Lu perguntou Sim. qual que é a música favorita do Sagui, do sujeito? Música favorita do meu ponto de vista? A que você gosta, que você curte, assim. Puxa vida, hein? Eu acho que é o arranjo do Choro Negro que o Nelson Aires fez pra gente. É maravilhoso. Um arranjo maravilhoso que o Nelson Aires fez.
Choro Negro. Está gravado no segundo disco. E, se não me engano, não teve um único concerto do Straight Against que a gente não tenha tocado esse arranjo. Sim. Choro Negro Começa do com um Paulinho da solo Viola. maravilhoso. É, Ah, é incrível. legal. Incrível, é. Não, legal. É. Pô, Luca, legal, hein? Acho que é isso, hein, Beleza? Luca? Maravilha, Daniel. Deixa de atrapalhar Agradeço. você, que você deve estar fazendo alguma coisa importante aí. Não, não estou fazendo nada, não. Não é? Muito bom. E pô, queria te Não tem agradecer. nenhum... Acabaram Oi? as perguntas. Não tem mais nenhuma pergunta, vamos embora, né? Ninguém quer perguntar nada. Beleza. Quando é que a gente Pô, volta a ensaiar o trio? não sei. Deixa passar essa doideira aí. Lá para Precisamos, setembro. precisamos ensaiar esse trio aí. Fazer É. esses escarlates aí. Vamos tentar A gente vai fazer tentar algo. Vamos fazer umas coisas na internet aí, né? Tá todo mundo fazendo as coisas, colocando vídeos aí. Ó, entrou até um violista ali, o Pedro da O viola. Pedro tá aqui. Muito bom. Muito bem, Legal. Daniel. Obrigadão, hein? Pô, obrigado, Luca. Muito valeu mesmo. O Marcelo Fergman tá perguntando quando é que teremos o próximo encontro aqui em São Paulo de clarinetes. Marcelo, não tem a menor ideia, viu? Agora, vai ter um encontro da Bahia, que vai ser online, começa na sexta-feira, encontro bem legal, Legal. encontro baiano. Acho que Muito deve bom. deve ter acho que é Festival de Clarinetistas da Bahia. É bem legal, assim. Mas aqui em São Paulo a gente tá de folga agora, né, Lu? Vamos dar um tempo. É. Tá bom Folga. já. Tá de folga, é. É E, que pô, Luca, teve há obrigado. pouco tempo. Teve ano passado, né? É. Ah, pá, não tempo Baita assim. festival. A Cláudia tá te mandando um abração aqui. Para você também, Cláudio. É. Um Luca, abraço. obrigado. Desculpa aí qualquer coisa. Desculpa aí, Daniel. Abração. E um abração pra todo mundo. Valeu, hein? Valeu. Tchau, Tchau, querido. tchau. Até. Tchau.